E vais exterminar, ao mesmo tempo, o justo com o culpado? Não perdoarás a cidade, por causa dos 50 justos que nela podem existir? Gênesis capítulo 18, versículos 23 a 25. O primeiro texto sobre o qual queremos meditar encontra-se no capítulo 18 do livro do Gênesis. Narra-se que a malvadez dos habitantes de Sodoma e Gomorra tinha chegado ao ápice, a ponto de tornar necessária uma intervenção de Deus para cumprir um gesto de justiça e para deter o mal, destruindo aquelas cidades. É aqui que se insere Abraão, com a sua prece de intercessão. Deus decide revelar-lhe aquilo que está para acontecer e faz-lhe conhecer a gravidade do mal e as suas terríveis consequências, porque Abraão é o seu eleito, escolhido para se tornar um grande povo e fazer chegar a bênção divina ao mundo inteiro. A sua missão é de salvação e deve responder ao pecado que invadiu a realidade do homem. Através dele, o Senhor quer reconduzir a humanidade à fé, à obediência e à justiça. E agora, este amigo de Deus abre-se à realidade e à necessidade do mundo. Ora por aqueles que estão para ser punidos e pede que sejam salvos. Abraão delineia imediatamente o problema em toda a sua gravidade e diz ao Senhor: E vais exterminar, ao mesmo tempo, o justo com o culpado? Talvez haja 50 justos na cidade, matá-los-ás a todos? Não perdoarás a cidade por causa dos 50 justos que nela podem existir? Não serás capaz de proceder assim e matar o justo com o culpado, tratando-os da mesma maneira. Longe de ti semelhante pensamento. O juiz de toda a terra não fará justiça? Com estas palavras, com grande coragem, Abraão põe diante de Deus a necessidade de evitar uma justiça sumária. Se a cidade é culpada, é justo condenar o seu crime e infligir o castigo, mas, afirma o grande patriarca, seria injusto punir de modo indiscriminado todos os seus habitantes. Se na cidade existem alguns inocentes, eles não podem ser tratados como os culpados. Deus, que é um juiz justo, não pode agir deste modo, diz justamente Abraão a Deus. Mas, se lermos mais atentamente o texto, dar-nos-emos conta de que o pedido de Abraão é ainda mais sério e mais profundo, porque não se limita a pedir a salvação para os inocentes. Abraão pede o perdão para toda a cidade e fala apelando à justiça de Deus. Com efeito, diz ao Senhor: Não perdoarás a cidade por causa dos 50 justos que nela podem existir. Agindo deste modo, põe em jogo uma nova ideia de justiça. Não aquela que se limita a punir os culpados como fazem os homens, mas uma justiça diferente, divina, que busca o bem e o cria através do perdão que transforma o pecador, o converte e o salva. Portanto, com a sua oração, Abraão não invoca uma justiça meramente retributiva, mas uma intervenção de salvação que, tendo em consideração os inocentes, liberte da culpa inclusive os ímpios, perdoando-os. O pensamento de Abraão, que parece quase paradoxal, poder-se-ia resumir assim: obviamente, não se pode tratar os inocentes como os culpados, pois isto seria injusto. Ao contrário, é necessário tratar os culpados como os inocentes, pondo em ação uma justiça superior, oferecendo-lhes uma possibilidade de salvação, porque se os malfeitores aceitam o perdão de Deus e confessam a própria culpa, deixando-se salvar, já não continuarão a cometer o mal, mas tornar-se-ão também eles justos, e já sem a necessidade de ser punidos. Este é o pedido de justiça que Abraão expressa na sua intercessão, um pedido que se baseia na certeza de que o Senhor é misericordioso. Abraão não pede a Deus algo contrário à sua essência, bate à porta do coração de Deus, conhecendo a sua verdadeira vontade. Sem dúvida, Sodoma é uma grande cidade, e 50 justos parecem poucos, mas não são, porventura, a justiça de Deus e o seu perdão a manifestação da força do bem, embora ele pareça menor e mais frágil que o mal. A destruição de Sodoma devia impedir o mal presente na cidade, mas Abraão sabe que Deus tem outros modos e outros meios para deter a propagação do mal. É o perdão que interrompe a espiral do pecado, e no seu diálogo com Deus, Abraão faz apelo precisamente a isto.
E quando o Senhor aceita perdoar a cidade, se nela encontrar 50 justos, a sua oração de intercessão começa a descer rumo aos abismos da misericórdia divina. Ora, é precisamente este desejo divino que, na oração, se torna desejo do homem e se exprime através das palavras da intercessão. Com a sua súplica, Abraão empresta a própria voz, mas também o seu coração, à vontade divina. O desejo de Deus é misericórdia, amor e vontade de salvação. E este desejo de Deus encontrou em Abraão e na sua oração a possibilidade de se manifestar de modo concreto no interior da história dos homens, para estar presente onde há necessidade da graça. Com a voz da sua oração, Abraão dá voz ao desejo de Deus, que não é o de destruir, mas de salvar Sodoma, de dar vida ao pecador convertido. É isto que o Senhor quer. E o seu diálogo com Abraão é uma manifestação prolongada e inequívoca do seu amor misericordioso. A necessidade de encontrar homens justos no interior da cidade torna-se cada vez menos exigente e, no final, serão suficientes 10 para salvar a totalidade da população. No texto sagrado não se diz por que motivo Abraão se limita a 10 pessoas. Talvez seja um número que indica um núcleo comunitário mínimo. Ainda hoje, 10 pessoas são o quórum necessário para a oração pública judaica. De qualquer modo, trata-se de um número reduzido, uma pequena parte de bem pela qual começar para salvar um grande mal. Mas em Sodoma e Gomorra não havia sequer 10 justos, e assim as cidades foram destruídas. Uma destruição testemunhada de modo paradoxal como necessária, precisamente pela prece de intercessão de Abraão. Pois foi exatamente aquela oração que revelou a vontade salvífica de Deus. O Senhor estava disposto a perdoar, desejava fazê-lo, mas as cidades estavam fechadas num mal totalizador e paralisador, sem sequer poucos inocentes, a partir dos quais começar para transformar o mal em bem. Pois é precisamente este o caminho da salvação, que também Abraão pedia. Ser salvos não quer dizer simplesmente evitar a punição, mas ser libertados do mal que habita em nós. Não é o castigo que deve ser eliminado, mas o pecado, aquela rejeição de Deus e do amor que já traz em si o castigo. O profeta Jeremias dirá ao povo rebelde: Valeu-te este castigo a tua malícia, e as tuas infidelidades atraíram sobre ti a punição. Sabe, portanto, e vê como te foi funesto e amargo abandonar o Senhor teu Deus. É desta tristeza e amargura que o Senhor quer salvar o homem, libertando-o do pecado. Mas é necessária, portanto, uma transformação a partir de dentro, uma grande ocasião de bem, um início a partir do qual começar para mudar o mal em bem, o ódio em amor e a vingança em perdão. Por isso, os justos devem estar dentro da cidade. E Abraão repete continuamente: Talvez ali se encontrem... Ali. É no interior da realidade doentia que deve existir aquele germe de bem que pode purificar e restituir a vida. É uma palavra dirigida também a nós, que nas nossas cidades se encontre o germe do bem. Façamos de tudo para que haja não só 10 justos, para fazer realmente viver e sobreviver as nossas cidades e para nos salvar desta amargura interior, que é a ausência de Deus. E na realidade doentia de Sodoma e Gomorra, não se encontrava aquele germe de bem. A história de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra transcende seu contexto bíblico, oferecendo-nos uma lição eterna sobre a essência da justiça divina e a infinita misericórdia de Deus. Abraão não só se posiciona como o defensor dos inocentes, mas também revela uma compreensão profunda de um Deus que anseia pela transformação dos pecadores, não simplesmente pela sua punição. Nesta narrativa, vemos um Deus que escuta e responde ao apelo sincero de um homem de fé, disposto a perdoar se houver mesmo que seja um pequeno núcleo de bondade. A insistência de Abraão em buscar a salvação para toda a cidade, não apenas para os justos, reflete a verdadeira natureza da intercessão, um chamado para a conversão e uma oportunidade de renascimento espiritual. À medida que mergulhamos nesse episódio, somos lembrados da importância de cultivar a justiça e a bondade em nossas próprias comunidades. A história de Abraão desafia-nos a ser os justos em meio a um mundo muitas vezes mergulhado na escuridão, a ser as vozes de intercessão e esperança que clamam por transformação e salvação. Que possamos aprender com Abraão
a persistir na oração e a buscar incansavelmente a misericórdia divina, acreditando na capacidade redentora do perdão e no poder transformador da graça. Assim como Abraão, sejamos agentes de mudança, semeando o bem e a justiça, certos de que até mesmo uma única pessoa com bondade genuína pode purificar e revitalizar as nossas cidades e as nossas vidas. Querido Deus Todo-Poderoso, ao meditar sobre o relato de Abraão no capítulo 18 do livro do Gênesis, somos tocados pela profundidade de sua intercessão e pelo poder transformador da vossa misericórdia. Abraão, vossa fiel testemunha, se apresenta como intercessor por Sodoma e Gomorra, cidades mergulhadas no pecado e na corrupção. Ele, com coragem e humildade, súplica pela salvação dos justos e até mesmo dos pecadores, mostrando-nos um caminho de amor e perdão. Senhor, que a exemplo de Abraão, possamos nós também ser intercessores fervorosos, clamando pela vossa misericórdia e justiça em nossas próprias vidas e comunidades. Ajudai-nos a compreender que a verdadeira justiça divina não é apenas retributiva, mas sim restauradora, buscando sempre o bem, o arrependimento e a salvação. Abraão questionou com ousadia e respeito: "E vais exterminar ao mesmo tempo o justo com o culpado?" Que possamos ter a mesma ousadia em nossas orações, confiando que vós, ó Deus, sois justo e misericordioso, sempre pronto a perdoar e a transformar corações. Abençoai-nos com a sabedoria para discernir o bem do mal e a coragem para agir em defesa da justiça e da verdade. Que possamos ser como Abraão, amigos de Deus, profundamente conectados com vossa vontade e abertos às necessidades do mundo ao nosso redor. Senhor, ajuda-nos a reconhecer e valorizar os justos em nossas comunidades, sabendo que mesmo um pequeno núcleo de bondade pode ser o ponto de partida para grandes transformações. Concedei-nos a graça de sermos luz em meio às trevas, esperança em meio ao desespero e instrumentos de vossa paz e justiça. Recordando a destruição de Sodoma e Gomorra, entendemos a seriedade do pecado e a necessidade urgente de conversão, mas também reconhecemos que vossa vontade é de salvar e não de destruir. Que possamos, portanto, ser portadores de vossa misericórdia, oferecendo perdão e amor àqueles que se afastaram de vós. Ensinai-nos, Senhor, a ser agentes de mudança, cultivando o bem e a justiça em nossos corações e em nossas ações. Que nossa intercessão alcance os céus e traga sobre nós e sobre o mundo inteiro a vossa infinita misericórdia e graça redentora. Assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, que possamos nós também interceder por nossas cidades, nossas nações e por todo o mundo, certos de que vossa bondade e amor têm o poder de transformar e renovar todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém.